Olá, boa noite a todos e a todas. Vou iniciar aqui a apresentação da minha tela para a gente começar a conversar um pouquinho sobre patentes na área de biotecnologia. Conseguem ver minha tela? Se alguém puder falar um sim, eu já não vejo mais o chat. Eu estou vendo mesmo. Agora que eu estou te vendo embaixo agora. Cláudia? Então tá bom. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos e a todas que estão presentes na sala hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para a participação no evento, professor Ezequiel e demais membros da organização. Para mim é sempre um prazer participar da SICTEG, né, tendo em vista que eu participei de praticamente todas, desde a primeira, quando eu ainda estava em Gurupi, né. Hoje eu já moro em Palmas, então, para fazer uma breve apresentação, meu nome é Cláudia Auler, eu sou professora da Universidade Federal do Tocantins, eu sou professora dos cursos de Engenharia de Alimentos e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e atualmente eu sou a coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Tocantins, que é o setor da universidade que trata aí da proteção da propriedade intelectual gerada em âmbito institucional. Então, por exemplo, as patentes. E hoje o tema da nossa conversa é falar das patentes na área de biotecnologia, trazendo um pouquinho para vocês as diretrizes e as perspectivas para que, né, vocês consigam perceber por que essas patentes elas são peculiares e elas trazem diferenças das patentes das outras áreas, como de física, química, engenharias. Então, hoje a gente vai abordar, basicamente, alguns conceitos importantes relacionados à biotecnologia, à propriedade intelectual e patentes. Vou trazer para vocês as diretrizes de exame de pedidos de patente, alguns requisitos e condições básicas para que seja efetuada a proteção das patentes em biotecnologia. Vou explicitar as matérias que são excluídas de proteção segundo a lei da propriedade industrial, que eu carinhosamente vou chamar de LPI durante a apresentação. Vamos falar também um pouquinho do depósito de material biológico, quando necessário, e de pedidos de patente envolvendo componentes do patrimônio genético nacional. No decorrer da apresentação, eu vou exemplificando, né, o que ocorre nos determinados casos, e vou trazer também algumas perspectivas aí de avanço nessa área. Bom, então, antes da gente adentrar, né, no tema de propriedade intelectual, é importante trazer um conceito básico de biotecnologia. Na verdade, a gente encontra as definições de biotecnologia bastante diversas, mas eu trouxe uma aqui, que é bastante representativa, que ela surgiu na ONU, na Convenção de Biodiversidade, de 1992, em que eles definiram biotecnologia como qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica. Então, a biotecnologia, de forma geral, ela é uma ciência multidisciplinar, transdisciplinar, que envolve conceitos de biologia, química, engenharia bioquímica, engenharia bioquímica, química industrial, né? Então, ela tem esse conceito multidisciplinar, e ela é uma ciência que utiliza organismos vivos ou partes deles para gerar produtos ou processos que sejam úteis para nós, seres humanos, né, para melhorar a forma como nós vivemos. E a biotecnologia, apesar de estar bastante em voga atualmente, né, parece algo muito moderno, a gente tem que lembrar que a biotecnologia, ela surgiu, né, na verdade, ela existe, ou pelo menos os primeiros relatos da biotecnologia, elas datam aí de 6.000 anos antes de Cristo, com os primeiros processos de fermentação para a produção de bebidas alcoólicas, para a produção de pães. E depois, lá pelo século XVII, então, Anthony van Leeuwenhoek descobriu, então, os micro-organismos, né, fazendo observação desses seres microscópicos com microscópios bastante rudimentares, mas que já tinham um poder de resolução e de aumento significativo,
Pasteur também deu uma contribuição muito importante, né, mostrando que micro-organismos, por exemplo, eram importantes, eram os responsáveis pelo processo de fermentação. E depois a biotecnologia foi avançando em períodos de guerra, né, com armas biológicas, com o desenvolvimento da penicilina, né, o primeiro antibiótico, lá em 1928, por Alexander Fleming. E a partir daí, então, né, a biotecnologia, ela avançou a passos largos com a tecnologia do DNA recombinante, né, e atualmente a gente tem aí, né, dois ramos muito fortes da biotecnologia, que é a biotecnologia tradicional, que engloba esses processos fermentativos, e a biotecnologia moderna, né, que traz, então, esses conceitos mais da biologia molecular, da tecnologia do DNA recombinante, da enzimologia, né, então é uma área aí bastante ampla, né, uma área de conhecimento bastante interessante de ser trabalhada. Só para que a gente, né, consiga finalizar esse conceito da biotecnologia, eu trouxe aqui alguns resultados importantes que foram desenvolvidos a partir do estudo da biotecnologia, e aqui com uma aplicação, né, com foco bem, né, na área de saúde. Então, a gente tem os marcadores moleculares que são utilizados aí, né, para o estudo ou análise da diversidade genética, e, por exemplo, os testes de paternidade, então, são feitos também com o uso dos marcadores moleculares, a engenharia genética, né, com a tecnologia do DNA recombinante, para a obtenção, por exemplo, dos transgênicos, né, dos organismos geneticamente modificados, o sequenciamento de DNA, proporcionando conhecimento do genoma dos organismos, melhoramento genético, produção de vacinas. Então, isso a gente tem vivido, né, cotidianamente, na atualidade, né, com a busca por uma vacina aí adequada né, de vários tipos, inclusive, para a Covid-19, né, a clonagem de animais e também estudo de células-tronco são alguns aí de resultados bastante importantes aí que a biotecnologia traz para a gente na atualidade. Para que a gente contextualize agora, né, de forma econômica, a biotecnologia, ela representa hoje cerca de 27% do mercado global. Só para que vocês tenham noção, se a gente pegar só as culturas biotecnológicas, né, então na área agrícola, né, principalmente para a produção de grãos, como soja, o faturamento em 2018 foi de cerca de 18 bilhões de dólares americanos, uma previsão aí de crescimento acima de 8% ao ano, né, então se espera que em 2027 a gente, né, o faturamento ele seja em torno aí de 37 bilhões de dólares. Então, a expectativa, né, aqui os dados da consultoria Deloitte, é que a expectativa é que em 2024, né, então esse número que atualmente é de 27% do mercado global, se expanda para 31%. Algumas áreas merecem bastante destaque, são elas as áreas farmacêuticas, agrícola e de alimentos. Entretanto, a gente pode citar a área energética, petroquímica, né, então hoje praticamente todas as áreas podem fazer uso aí da biotecnologia. E esse avanço, essa expansão aí da biotecnologia, tanto a expansão mercadológica como das áreas de conhecimento e estudo, elas se devem a alguns fatores, como, por exemplo, envelhecimento da população mundial, o crescimento no número de doenças crônicas, a necessidade de aumento de fornecimento de suprimentos e alimentos, e a necessidade de tecnologias ecologicamente amigáveis. Então, todos esses fatores e muitos outros, então, contribuem, né, para o avanço da área, pela busca de tecnologias que envolvam a biotecnologia para a resolução dos problemas atuais. Então, já que já conceituamos, né, a biotecnologia, agora a gente vai entrar, propriamente dito, na proteção, né, da propriedade intelectual. E aí, nesse sentido, a patente, ela é um título de propriedade industrial, né, então ela é um título que confere ao titular do direito o direito de impedir terceiros de explorarem a sua invenção. Então, a patente não necessariamente dá ao titular o direito de usar a própria invenção, mas ele confere esse direito de impedir terceiros de explorar. Então, uma forma de proteção ao inventor, de proteção ao investimento, ao tempo de pesquisa, né? Então, a patente, ela protege o inventor de terceiros, porque se não houvesse essa forma de proteção, né, terceiros poderiam, né, de forma muito simples, copiar a ideia, o produto, o conceito, o processo,
né, e utilizassem os gastos iniciais para, né, o desenvolvimento. Lembrando que a patente, né, ela protege produtos e processos que são concretos, tá? Então, é um título que protege contra a exploração comercial, né, de terceiros. Ela é um título, né, válido dentro de um território. Então, quando você tem um pedido de patente, ele vai valer aqui no Brasil. Se o depósito for feito no Brasil, vai valer no Brasil. Para se proteger em outros países, há necessidade de dar entrada, então, nas fases nacionais. Hoje existem sistemas, né, como, por exemplo, o Patent Cooperation Treaty, que é um sistema de cooperação de patentes, em que hoje, atualmente, cerca de 180 países são signatários, e esse sistema, ele facilita o processo de patenteamento em diferentes fases nacionais, né? Então, o PCT, ele não é um processo de patenteamento internacional, ele simplesmente favorece a entrada, né, em âmbito internacional, dando um período maior para o inventor decidir em quais fases nacionais, em quais países ele tem interesse de proteger aquela tecnologia. Lembrando que tudo isso tem um custo, né? Então, isso tudo é só para lembrá-los que a patente, ela é territorial, então ela é um título otorgado pelo Estado, pelo país, tá? E ela também é válida por um período limitado de tempo. Esse período, ele varia com o tipo de patente. A gente tem dois tipos de patente. A patente de invenção, que é aquela oriunda da inovação disruptiva, aquela inovação que ela, né, é o desenvolvimento de um novo produto, é o desenvolvimento de um novo processo. Então, o tempo de vigência dessa patente, ela pode ser de até 20 anos. E o segundo tipo é a patente de modelo de utilidade. A patente de modelo de utilidade, ela vem mais ao encontro de um conceito de inovação incremental. Então, um produto ou um processo que já existe, e esse processo e produto, ele é aprimorado, né? Então, esse tipo de patente, a modelo de utilidade, ela é válida aí por um período, a vigência de cerca de 15 anos. Então, em troca dessa proteção, o inventor, ele deve descrever a invenção. Então, a patente, ela não é só uma forma do inventor se proteger, né, de proteger a sua invenção, de ganhar dinheiro, explorar economicamente essa invenção. Ela contribui para o avanço da ciência, porque depois de um período do depósito, essa patente é publicada, e o relatório descritivo, como vocês vão ver, tem que ter suficiência na descrição e fundamentação, de forma que um técnico na área consiga reproduzir aquele produto ou processo. E aí, então, a gente, né, o que é muito comum, a dúvida muito comum é o que pode ser patenteado. Então, são 3 critérios ou 3 requisitos de patenteabilidade. O primeiro é a aplicação industrial. A patente, ela entra, né, na categoria de propriedade industrial, né? Então, é obrigatório que haja aplicação industrial. Então, uma dúvida comum é, eu posso proteger minha ideia, né? Tive uma ideia maravilhosa, posso protegê-la? Não, a patente protege produto concreto, fabricável, ou um processo de fabricação de algum tipo de produto, tá? Então, ela tem que ter essa aplicação industrial para que esse produto ou processo seja patenteável. O segundo requisito é a atividade inventiva, ou seja, o que se pretende patentear e proteger não deve, aquela invenção, ela não deve decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Estado da técnica é a referência, é a literatura, é tudo que já existe na literatura, tanto referências que são não patentárias, artigos, livros, revistas, jornais, sites, como referências patentárias, que são as próprias patentes. Então, isso é um hábito que nós não temos no Brasil, mas é extremamente importante que, ao delimitarmos projetos de pesquisa, né, ou procurarmos se aquela invenção, aquela ideia que a gente teve, ela realmente é nova, não buscar só em sites, em revistas, em jornais, em periódicos científicos, buscar também nos bancos de patente, tá? Então, a atividade inventiva é aquela em que né, essa invenção, ela não pode ser óbvia, né? Ela tem que ter ali uma ação da criatividade humana, transformando a ideia,
né, em um produto ou um produto concreto ou um processo de fabricação. E o terceiro critério é a novidade, ou seja, deve-se estar fora do estado da técnica. Tanto que uma das etapas, tanto para a redação quanto, né, para a análise e concessão da patente, é a busca de anterioridade. A busca de anterioridade é exatamente essa busca aí em tudo que foi publicado, né, do estado da técnica, para verificar se aquela invenção ela é realmente original, se ela é nova. E aí, o que não pode ser patenteado? Né? Então, programa de computador não é patenteado, o programa de computador, ele é registrado. Então, o programa de computador, ele não é protegido pela lei de propriedade industrial, e sim pela lei de direitos autorais. Né? Então, o programa de computador, desde a sua origem, da sua criação, né, ele já tem aí como titular o autor, e o registro, ele vai proteger o código-fonte desse programa de computador, e não a ideia, né, a originalidade daquele programa de computador. Então, o programa de computador não é patenteável. Planos, princípios ou métodos comerciais, também não. Descobertas, teorias científicas, concepções puramente abstratas, fórmulas matemáticas, jogos, não são patenteáveis. Obras literárias, artísticas ou qualquer criação estética também não entram na categoria patente. Criação estética ainda pode ser protegida, né, na propriedade industrial, mas na forma de desenho industrial. Né? No caso das patentes, a criação que é meramente estética, que muda linhas ou conceitos estéticos, não são protegidos por patente. E, né, o que interessa aqui para a gente hoje é que todo ou parte de seres vivos também não são patenteáveis, exceto os transgênicos. E a gente vai falar disso aqui um pouquinho lá mais para frente, quando a gente for falar de matéria excluída, né, de proteção pela LPI, pela Lei de Propriedade Industrial. Então, né, vocês devem estar já se perguntando, né, será que a gente pode ou não pode patentear a vida ou parte dela? Então, as patentes de biotecnologia, elas ganham atenção especial e elas são diferentes porque elas suscitam essa polêmica, né? Se invenções relativas a um ser vivo, elas podem ser patenteáveis, porque o que é tradicionalmente patenteado são, por exemplo, parafusos, cadeiras, ácidos, processos químicos, enzimáticos, processos químicos que podem envolver enzimas, circuitos elétricos, né? Ou, né, enfim, mudanças de conceitos de um mouse, por exemplo, né? Então, o mouse ele passa a ter um quarto botão, porque ele vai trazer uma nova funcionalidade para aquele objeto, lembrando que as patentes também podem ser de modelo de utilidade. E aí, então, né, então a gente volta. Será que, né, patentes relativas a um ser vivo podem ou não podem ser patenteadas? E aí, por razões éticas e práticas, né, por muito tempo, essas patentes que envolviam a matéria viva, elas foram negadas. As primeiras patentes, elas datam de cerca de 1300, 1330, né, então faz tempo que os inventores, eles são, né, o direito dos inventores existe. Entretanto, a primeira concessão de patente significativa no campo da biotecnologia, ela aconteceu em 1873, né, quase mais de 500 anos depois, vejam só. Né, então, a primeira patente que envolvia biotecnologia é um processo de produção, né, que foi protegida por Louis Pasteur. O depósito foi feito em 1865 e a concessão foi em 1873. Pasteur patenteou um método muito conhecido, que hoje, obviamente, já é domínio público, né, que chama pasteurização, que é um tratamento térmico aí muito utilizado na indústria de alimentos. E aí, vejam só, somente depois de mais de 100 anos, praticamente, né, que a primeira patente para um processo de seleção animal foi concedida, em 1969. E em 1980, houve a primeira proteção a um micro-organismo per se, né, em si. Então, vejam só como demorou, né, para que as criações ou invenções que envolvem vida ou parte dela pudessem ser efetivamente protegidas.
Então, acho que já perceberam, né, que o patenteamento na área de biotecnologia, ela exige procedimentos e normativas próprias. E essas exigências, elas são oriundas da singularidade da área, né? Especialmente quando se refere à natureza autorreplicante do material biológico. Porque, vejam, a patente é um título que protege o inventor, né, o titular, de terceiros explorarem a sua invenção, de terceiros reproduzirem a sua invenção e explorar ela comercialmente. Então, o material biológico, ele já tem essa característica de autorreplicante. Como você vai impedir um terceiro de impedir que o material biológico se replique? Então, isso já traz, né, um problema de conceito para a área de patentes. Né? Além da questão da autorreplicação do material biológico, estão envolvidas, né, questões éticas, né, questões morais, questões de interesse público, como as que a gente tem vivido atualmente, né, na questão de permitir ou não a quebra de patentes na área de saúde relacionadas à Covid-19, por exemplo, e a apropriação de seres vivos, né, até que ponto uma empresa, uma instituição de ciência e tecnologia, ela tem o direito de proteger um ser que está presente na natureza, né? Então, essas questões, né, elas trazem aí, né, essa necessidade de um regramento próprio. Então, a LPI, ela traz já explicitado no artigo 18, né, a definição de patente de biotecnologia. A patente de biotecnologia é, então, aquela que confere a seu titular direitos e obrigações dos processos de produção baseados em materiais biológicos, né? Então, sempre que envolver materiais biológicos, a gente está falando de patentes de biotecnologia. E essas patentes de biotecnologia, elas podem ser exploradas em várias atividades, né? Eu dei lá as áreas que são, né, consideradas referência, mas a gente pode, né, verificar a utilização das patentes de biotecnologia na indústria de álcool, né, álcool química, na microbiologia, na enzimologia, na indústria energética, na parte de tratamento de resíduos, enfim, né, então, a biotecnologia hoje, ela está presente em tudo. Eu me lembro, contar um caso aqui para vocês, eu me lembro que quando eu cheguei em Gurupi, né, eu fui comprar um colchão, e aí eu cheguei na loja e falei, tô procurando um colchão, e o vendedor, né, tentando ser simpático, ele falou, tá mudando para cá agora, né, faz o quê? Eu falei, sou professora na UFT. Ele falou, qual curso? Eu falei, Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, né, que era o curso que eu era docente na época. E aí ele virou para mim e falou assim, eu tenho um colchão certo para você. Eu fiquei esperando, né, falei, bom, ok, né, qual é? Ele falou, esse aqui, me mostrou lá um colchão super bonito. Eu falei, e por que esse é o certo para mim? Ele falou, porque esse colchão, ele é colchão biotecnológico. Eu falei, é mesmo? Ele é feito com as proteínas purificadas do leite, que trazem proteção antifungo, antiácaro, renovam as células da pele, né, causam maior circulação sanguínea, enfim, né, então, como vocês podem ver, né, a biotecnologia, ela pode estar, inclusive, no colchão que vocês dormem. E aí, então, já que a gente falou de conceitos, né, de biotecnologia e também de propriedade intelectual, a gente vai entrar agora nas especificidades das patentes de biotecnologia, né, então, quais são os requisitos para a proteção das patentes em biotecnologia? Bom, como são patentes, elas não fogem daqueles critérios, né, dos 3 critérios, né, que são aplicação industrial, atividade inventiva e novidade, tá? Então, elas não fogem disso. Então, a patente de biotecnologia, ela continua tendo que obedecer à aplicação industrial. Então, mais do que gerar conhecimento, né, através de uma pesquisa, gerar um produto ou um processo, né, resultante da atividade humana, porque veio da pesquisa, né, então, isso, quando não tem aplicação na indústria, a gente publica em revistas científicas, publica em jornais, publica, enfim, na própria, né, faz a divulgação na mídia. Entretanto, para que seja patenteável, é preciso especificar qual problema técnico a ser resolvido.
né? Então, lembram, tem que ser um produto concreto ou um processo de fabricação. Se não tiver claro qual o problema técnico e a qual área essa solução se direciona, né, então há o risco desse produto ou processo não ser patenteado. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O exemplo é relacionado a sequências biológicas, a proteínas. Então, quando uma proteína ela é desenvolvida em laboratório, quando ela é homóloga a uma proteína que já existe na natureza, em algum ser vivo, e essa proteína que já existe na natureza, no ser vivo, ela tem uma função biológica conhecida e ela tem uma aplicação industrial, aquela proteína que foi desenvolvida in vitro, por experimento, tecnologia de DNA recombinante, enfim, ela já nasce tendo uma aplicação industrial, que ela é homóloga a outra que tem, né? Então, nesse caso, é mais fácil. Mas veja esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. A proteína, né, de uma sequência identificada aí, ela foi identificada em diferentes pacientes com câncer de próstata. Quando foi se estudar a função biológica dessa proteína, né, percebeu-se que na literatura, no estado da técnica, não tem uma explicação, né, a função biológica dessa proteína não é conhecida. Entretanto, se verificou que essa proteína, né, ela é um marcador importante para diagnosticar câncer de próstata. Quem apresenta essa proteína, né, tem câncer de próstata. Então, o que acontece? Nesse caso, é fácil observar que as invenções relacionadas a essa proteína, como, por exemplo, a produção de um kit diagnóstico, né, para câncer de próstata, é uma forma de aplicação industrial, né? Então, é fácil observar o uso prático para essa sequência, né? Então, aqui, né, fica claro quando, né, a gente tem uma patente de biotecnologia que tem uma aplicação industrial clara. Algumas condições para proteção de patentes em biotecnologia, né? Da mesma forma, né, que eu falei da aplicação industrial, a patente ela tem que ter unidade de invenção e suficiência descritiva. Esses dois conceitos, né, eles são uniformes e eles precisam ser obedecidos para a proteção do pedido de patente. Então, a unidade de invenção, ela é a questão da patente, ela tem que se referir a uma única invenção, ou a um grupo de invenções que estejam relacionadas de tal maneira que elas compreendam um único conceito, né? Então, você não consegue proteger na mesma patente produtos diferentes, que tenham funções diferentes, ou processos que produzam produtos diferentes, né? Então, a patente, ela tem que ter unidade de invenção. Quando ela tem mais de uma invenção, né, então, os agentes de gestão de propriedade intelectual, né, os órgãos, aqui no Brasil, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, então eles devolvem com a exigência, né, colocando lá que a patente ela não tem unidade de invenção, e inclusive muitas vezes eles pedem para tirar mesmo, né, algumas reivindicações que representam invenções, né, adicionais, e não uma única invenção. A suficiência descritiva, ela está prevista lá no artigo 24 da LPI, que esse artigo, ele coloca que o relatório descritivo, ele deve descrever de forma clara e suficiente o objeto, né? O objeto é a matéria da patente, é o que a patente pretende proteger. E essa descrição, ela deve ser tão clara, de modo a possibilitar a sua realização por um técnico no assunto, sem necessidade de realização de experimentos indevidos, né? Então, assim, o técnico no assunto, ele vai ler aquela patente e ele consegue reproduzir com as condições necessárias, tá? Então, vejam só a questão que é muito importante, que a patente, ela não protege só o inventor da exploração de terceiros. A patente, ela contribui com o avanço da ciência, porque ela está colocando ali sempre descobertas, né, a partir do processo de publicação. E ainda falando da suficiência descritiva, né, então o pedido de patente, já falei que ele deve conter informação técnica suficiente para que um técnico no assunto coloque a invenção em prática, né? Entretanto, a diferença isso acontece para qualquer patente na área de física, de química, de engenharia, tá? Acontece para qualquer patente. A diferença nas patentes de biotecnologia é que quando o produto ou o processo a ser patenteado envolver material biológico que não possa ser suficientemente descrito,
né, de maneira que um técnico possa lá compreender ou mesmo reproduzir a matéria, né, como é que um técnico vai reproduzir um micro-organismo em outro país, por exemplo, né? Um micro-organismo transgênico em outro país, né? O técnico não vai conseguir fazer isso se ele não tiver acesso ao material. Então, o que acontece? Quando envolver esse material biológico, né, o material biológico, ele deve ser depositado em instituições que estão previstas em tratados e também que são indicadas pelos órgãos de gestão de propriedade industrial, como é o caso do INPI, tá? No caso da suficiência descritiva, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de insuficiência descritiva, que é o caso em que a matéria, o material biológico, ele deve ser depositado. Exemplo, um micro-organismo, ele foi obtido através de uma técnica de mutação pela exposição à radiação UV. Então, o que a gente sabe da exposição à radiação UV? A gente sabe que a exposição à radiação UV induz um processo de mutação. Entretanto, se você fizer a exposição da mesma espécie de micro-organismo ou de organismo, né, no laboratório, e eu fizer em outro, a chance de que a gente tenha um resultado igual é mínima, né? Porque esse processo de mutação, ele é aleatório, né? Então, nesse caso, não há suficiência descritiva. Então, é preciso que o micro-organismo em questão, que vai ser patenteado, seja depositado em uma instituição, né, em um banco, uma coleção de cultura, que esteja previsto, né, ou em tratados, ou que seja indicado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Professora Então, oi. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Com vontade, professor. Desculpa atrapalhar um pouquinho o meio do caminho aí. Fica até chato você ficar falando, ninguém fala nada, né? Ninguém pergunta nada para você. Essa é a nossa nova rotina do professor, né? Agora na aula a gente tem que... Você fala, e aí de repente você fala, tem alguém aí, gente? Estou falando sozinha, né? Ou todo mundo deixou o computador ligado e vai passear? Pode falar. Então, eu quero tomar café. Eu falei que banco de dados, por exemplo, assim, banco de micro-organismos, eu acho que geralmente são patenticiados, né? O ATCC, por exemplo, também que seja recombinante todo, eles passaram por todo esse processo também, que fica guardado lá. Sabe o que eu estou falando? ATCC? Sim, eu sei sim, pode continuar. Então, é assim que funciona? A patente não é isso. eu acho, talvez, mas é assim que funciona. O ATCC é uma coleção de culturas microbianas, né? A gente tem, por exemplo, bancos de sequências nucleotídicas, ou banco de sequências de aminoácidos, de proteínas, de polipeptídeos, polinucleotídeos, né? Por exemplo, o NCBI também é uma forma de, por exemplo, depositar sequências, né? O micro-organismo em si, quando é um micro-organismo, tem que ir para uma dessas coleções de cultura, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem nenhuma coleção de cultura conveniada ao Tratado de Budapeste, né? Então, assim, aqui no Brasil, quando a gente quer depositar patente de biotecnologia, há necessidade de mandar para coleções de cultura no exterior. Mas é mais ou menos isso mesmo, são coleções que são autorizadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ou que são previstas, já estão lá na lista de cadastradas no acordo internacional vigente no país, porque todos os países, praticamente, eles possuem acordos internacionais vigentes quando se trata da matéria de patentes, né? O Brasil, por exemplo, ele é signatário do Tratado de Budapeste. O Tratado de Budapeste, ele foi criado em 1977, né, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, pela OMP, e ela foi assinada em 1980, passou a vigorar em 1980. E quando a gente, né, ingressa, né, no Tratado de Budapeste, então você tem lá a lista de instituições cadastradas para receber essas culturas, né, e aí essas culturas, elas ficam caracterizadas, armazenadas, como é o exemplo da ATCC. Entendi. Obrigado. Pode continuar. Desculpa. Não, imagina, professor.
Então, o que acontece? Quando esse material biológico, ele é necessário, ele é essencial à realização da prática da matéria, do objeto, do pedido de patente, então ele tem que ser depositado. E as informações do depósito, né, elas devem estar presentes no relatório descritivo. Até porque o prazo para a data do depósito do material biológico em coleções ou em bancos de sequência é exatamente, né, a data deve ser efetuada até a data do depósito. Se esse depósito se esse depósito do material biológico for realizado após o pedido do depósito do pedido de patente, então esse pedido de patente ele vai voltar com uma exigência, com o cumprimento de uma exigência e pode acarretar então no arquivamento definitivo desse pedido de patente, né? Então, quem trabalha com biotecnologia, com material biológico, tem que se atentar para a necessidade de depósito de material biológico em instituição autorizada. Gente, não é em qualquer laboratório, né? Falar, né, o laboratório da professora Cláudia tem uma coleção de cultura, né? Vou mandar para lá. Não é assim. Então, essa instituição, ela tem que estar autorizada, tanto pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, quanto, né, aqui no Brasil, com o Brasil signatário do Tratado de Budapeste. Então, lá no Tratado de Budapeste também tem algumas opções para envio dessa cultura, tá? E aí, mas então, é sempre necessário realizar o depósito de todo e qualquer material biológico? Não, tá? Não é sempre necessário. Então, por exemplo, polinucleotídeos, polipeptídeos, eles devem ser descritos através de sua sequência de nucleotídeos e aminoácidos. Entretanto, isso não é um impedimento do depósito em coleções de sequência. Inclusive, no relatório descritivo dos pedidos de patente que envolverem, né, por exemplo, essas moléculas, tem que vir a lista de sequências, né? Então, isso é obrigatório. Né? Essas listas de sequência, ela subsidia, então, lembra lá, o técnico no assunto a, se necessário, reproduzir, né, e replicar o produto ou o processo de produção, tá? Então, nesse caso, não é obrigatório, mas também é permitido, tá? E quando é obrigatório? Quando o micro-organismo ou o organismo em si é essencial, né? Então, é aquela espécie específica, né, que eu não vou conseguir encontrar ela do outro lado do planeta, ou mesmo em estados diferentes. A gente está aqui na região amazônica, né? A microbiota que a gente encontra aqui, por exemplo, nas árvores, nos frutos, é diferente da microbiota que a gente encontra, né, aí no Sudeste ou em outras regiões do Brasil, tá? Então, quando é uma espécie específica, quando o objeto daquela patente, ela depende do micro-organismo em si, esse micro-organismo ou esse organismo ou parte do organismo, ele deve ser depositado. E nos casos em que o técnico do assunto também não é capaz de realizar, né? Então, o foco pode não ser, não precisa nem necessariamente ser no micro-organismo ou no organismo. Mas quando não há possibilidade de realizar a invenção sem possuir a amostra, mais uma vez, o micro-organismo ou o material biológico também precisa ser depositado em uma coleção de cultura, né? Em uma instituição autorizada. Então, isso aqui é um dos critérios que mais diferenciam as patentes de biotecnologia, como se fosse um requisito a mais. A gente precisa disponibilizar o material biológico para que o técnico no assunto consiga reproduzir. Aí vocês falam, mas por que o técnico no assunto precisa reproduzir se ele é impedido de utilizar? Porque a gente está falando aqui de um título de proteção temporária que concede ao inventor os direitos, mas obriga ele a descrever suficientemente o seu invento, tá? Então, falando do relatório descritivo e das reivindicações, né? Então, os princípios básicos, né, do relatório descritivo e das reivindicações são fundamentação, clareza e precisão, né? Então, quem tiver interesse, material, né, importantíssimo para a leitura é a LPI, né, a Lei de Propriedade Industrial, tá? Então, essa fundamentação no relatório descritivo, ela é extremamente essencial, né? Então, a matéria que é objeto da proteção, ela deve estar devidamente fundamentada, ou seja,
o inventor, ele deve buscar na literatura todo e qualquer produto ou processo que se assemelhe ao seu, para verificar se o seu é novo ou não. O professor Ezequiel, né, que falou com a gente aqui agora há pouco, acabou de viver, né, essa situação, né, professor? Que teve que cumprir exigência, o professor tem uma patente depositada na Universidade Federal Tocantins e precisou cumprir a exigência, que agora o INPI tem uma etapa para todas as patentes, que é o cumprimento de exigência preliminar, né, em que tem que buscar, né, o agente de propriedade intelectual, ele busca tudo que está no estado da técnica e que não foi mencionado, né, no relatório descritivo, e pede para que o autor, o inventor, ele justifique o porquê que o produto ou o processo dele é diferente daqueles que já existem no estado da técnica. Então, essa fundamentação, né, ela é essencial para a concessão do pedido de patente, tá? Então, lembrando que os critérios, né, são atividade inventiva, a aplicação industrial e novidade. Entretanto, se tiver mal redigida, não tem concessão, tá? Então, essa fundamentação, ela fornece informações técnicas que são capazes, né, de orientar, né, de introduzir toda a técnica que o inventor utilizou para o desenvolvimento daquele produto ou daquele processo em si, tá? Uma outra parte, né, da redação da patente, não dá para eu passar aqui, né, o tempo é curto e não é também o nosso foco, né, mas uma outra parte da redação da patente são as reivindicações, que é aquela parte em que você deve deixar claro o que você reivindica, o que não pode, o que o terceiro não pode fazer no produto ou no processo dele, tá? E existem dois tipos de reivindicação básicas, que é a reivindicação de produto, que é aquela relacionada a uma entidade física, né, então, um produto concreto, né, e a reivindicação de processo, que é aquela relacionada a uma atividade, um processo de produção, né, então, etapas produtivas que levarão ao desenvolvimento de um produto em si, tá? Então, as reivindicações, elas podem ser desses dois tipos, e isso vale para patentes em qualquer área. Quando a gente fala das patentes em biotecnologia, aqui vem um diferencial, um novo diferencial, que são as reivindicações do tipo Ritz-Krug. Essas reivindicações, elas são reivindicações que objetivam proteger futuras invenções com base numa invenção presente. Olha só. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o inventor, ele protege algo que ele ainda não conhece, né? Que só vai ser conhecido a partir da continuação dos estudos ou da aplicação daquela tecnologia no momento do pedido de patente. Então, ele protege algo que nem existe ainda, né? É mais ou menos isso. E aí, também, como as reivindicações, elas são sempre do tipo produto ou processo, então eu trouxe aqui, né, os dois exemplos claros desse tipo de reivindicação Ritz-Krug, que é a reivindicação de produto, quando o produto, ele corresponde a um composto candidato. Então, se protege a estrutura desse composto, mas ainda não se tem um produto, né, uma invenção real, não tem um produto final. Não tem um fármaco, por exemplo. Entretanto, se protege esse composto, né, que provavelmente vai modular, né, vai ter uma atividade na invenção real. E a segunda possibilidade é a reivindicação de processo de identificação de compostos modulares. Então, nesse caso aqui, não se protege a estrutura química, biológica, né, não tem o foco nessa proteção. O foco é proteger o processo de geração de uma matéria que nem é conhecida ainda. Então, não se sabe nem qual é a matéria a ser protegida, mas se sabe o processo de identificação desses compostos moduladores, né? Então, essas aqui são especificidades aí das patentes em biotecnologia. E aí, né, lembram que eu falei para vocês que na LPI, ela traz, né, algumas matérias que são excluídas de proteção. E aí aqui eu vou, né, falar um pouquinho dessas matérias. O artigo 10 da LPI, ele fala o seguinte: não se considera invenção nem modelo de utilidade o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza,
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais, né? Então, isso vem ao encontro da proteção de produtos ou processos que derivem da atividade inventiva. Então, se esse produto ou processo, né, ele já está presente naturalmente na natureza, é meio redundante, mas é isso, se ele já existe na natureza, né, então ele não precisa da atividade inventiva para existir, então ele não é patenteável, tá? O artigo 18 traz, não são patenteáveis o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos requisitos do artigo 8º, e que não sejam mera descoberta, né? Então, não pode ser, né, você encontrou um organismo mutante, mas ele estava lá naturalmente, estava presente na natureza. As mutações, elas acontecem naturalmente na natureza, né? Então, não pode ser mera descoberta. Lembrem, sempre tem que ter atividade inventiva. Parágrafo único. Para os fins da lei, né, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Então, plantas e animais transgênicos não são patenteáveis, né? Bactérias, fungos e protozoários geneticamente modificados são patenteáveis. No caso das plantas, né, o processo de produção dos transgênicos, sim, é patenteável. Então, aqui eu trouxe um quadro comparatório, né, da legislação brasileira com outros, comparativo, né, da legislação brasileira com outros países. Estados Unidos, Europa, Japão, China e Índia. Né? Então, o que vocês... Eu não vou ler a tabela, né, para não ficar muito extensa, não é o meu intuito aqui, é que o que vocês precisam notar aqui, né? Então, é a matéria patenteável em biotecnologia, aqui são os países, Estados Unidos, Europa, Japão, China, Índia e Brasil. O que está em verde é o que a legislação desses países, lembrando que em matéria de patentes, os países, eles têm autonomia, né? Então, a legislação desses países permite o patenteamento. E quando está em vermelho, a legislação não permite o patenteamento. Então, aqui, de uma forma geral, o que eu quero mostrar para vocês é que a legislação brasileira, ela é uma das mais restritivas, se assemelha muito à legislação indiana, né? A legislação de outros países, ela é menos restritiva com relação a depósito, a proteção de patentes, né? Depósito de patentes de biotecnologia, tá? Então, aqui, né, a continuação do quadro, né, em que a gente consegue ver, mais uma vez, né, que o país, o Brasil e a Índia, né, são alguns dos países aí mais restritivos em matéria de proteção de patentes de biotecnologia. Recentemente, né, em 2019, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, ele lançou uma consulta pública sobre as diretrizes para exame de patente de biotecnologia. E isso era extremamente necessário, porque no Brasil a gente tem um backlog. O backlog é o período de avaliação entre o depósito, né, o período em que a patente fica entre o depósito até a concessão ou o arquivamento, né? Então, no Brasil, a gente tem um backlog aí que pode variar para a área de biotecnologia entre 10 a 14 anos. Né? E se você pensar que o período de vigência da patente, ela começa a contar dali da data da publicação, então, por muito tempo, né, o inventor, a ICT, ela nem vai ter a carta patente, né, o período lá de vigência está correndo, e essa patente, ela nem foi ainda concedida, tá? Então, essas diretrizes, né, essa consulta pública que eles fizeram, para verificar, né, para atualizar as diretrizes, ela é extremamente essencial para verificar, para tentar reduzir o backlog que a gente tem no Brasil, principalmente relacionado às patentes de biotecnologia. Então, de forma a resumir aqui o que eu passei, né, com relação às matérias que são excluídas de proteção pela LPI, né, então o que não é patenteável é o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança
a ordem e a saúde públicas, né? Então, por exemplo, processos de clonagem do ser humano não pode ser patenteado, processo de modificação do genoma humano que ocasione a modificação da identidade genética das células germinativas humanas não pode ser patenteado, processos que envolvam animais que ocasionem sofrimento aos mesmos, sem que nenhum benefício médico substancial para o ser humano ou animal resulte de tais processos, também não são processos patenteáveis, tá? E quais são, então, as invenções patenteáveis na área de biotecnologia, né? Então, as matérias que são passíveis de proteção são os testes diagnósticos in vitro, métodos de tratamento desde que não terapêuticos, métodos de fabricação de composições medicinais, sequências biológicas modificadas, lembrando que sequências biológicas naturais não são patenteáveis, processos para isolar produtos naturais podem ser patenteáveis, processos biológicos onde ocorra a intervenção humana, né? Então, processo biológico que não acontece sem a intervenção humana, que só vai acontecer se houver atividade inventiva, esses sim são patenteáveis, tá? Composições contendo extratos de animais ou plantas, desde que não sejam, né, uma descoberta de que não estejam no seu estado bruto disponível na natureza, composições contendo organismo isolado ou partes deles, micro-organismo geneticamente modificado, métodos de obtenção de plantas geneticamente modificadas, hibridomas e anticorpos monoclonais. Essas aqui são algumas matérias aí patentes de proteção na área de biotecnologia. Além da questão da proteção e das peculiaridades que as patentes de biotecnologia trazem, é importante falar para vocês que os pedidos de patente que envolvam componentes do patrimônio genético nacional também estão sujeitas a uma outra lei, né, que é a Lei 13.123 de 2015, que regula as atividades de acesso ao patrimônio genético nacional e ao conhecimento tradicional associado no Brasil. E o que é isso, né? O acesso ao patrimônio genético nacional, então, o patrimônio genético é qualquer item, espécie, gênero, da biodiversidade brasileira. Ou, mesmo que não seja oriundo da biodiversidade brasileira, que foi introduzido no país, mas que aqui, em território nacional, desenvolveu características que as diferenciem claramente daquelas características que elas tinham lá no país de origem, né? Então, né, são itens aí da biodiversidade brasileira. Então, acessou a biodiversidade brasileira, é brasileiro, né? É um organismo vivo, ou parte desse organismo vivo, vem da biodiversidade brasileira, né? Tem que ser, então, autorizado ou cadastrado, pelo menos, né, no CIGEM. Então, de acordo com o artigo 47 dessa lei, eu vou ler aqui rapidamente, a concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de acesso a patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, fica condicionada ao cadastramento ou autorização. Então, vejam, é obrigatório. Tá? Então, patrimônio genético, biodiversidade. E o conhecimento tradicional associado é o conhecimento de populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, né? Mas nesse caso está muito mais relacionado com pesquisas e estudos linguísticos, culturais, etnobotânicos, né? Geralmente não resultam em propriedade industrial, tá? Então, esse cadastramento de atividades, como eu já falei, ele é obrigatório e ele deve ocorrer previamente ao requerimento à patente. Então, se não colocar na data do depósito, né, a informação sobre se houve o acesso ao patrimônio genético, e inclusive colocar também os dados de cadastro de acesso, vem uma exigência preliminar, né, exigência preliminar 6.1, que é a necessidade de informação sobre o acesso ao patrimônio genético, que é o conhecimento tradicional associado, tá? Então, se não tiver, mais uma vez, corre-se o risco de arquivamento definitivo do pedido de patente, tá? E esse cadastramento de atividade, acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, ele é realizado no Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, que é o CIGEM,
né? Eu coloquei aqui o site, tá? Quem tiver o interesse, né, pode entrar lá e dar uma olhada, tem um manual do sistema, né, e também a lei, a 13.123, também é objeto aí, material de leitura importante para quem tem interesse em depositar pedidos de patente na área de biotecnologia. E aí, então, né, para a gente finalizando aqui, algumas ponderações que são bastante importantes quando a gente fala de patente de biotecnologia, é que elas são extremamente importantes, né? Porque a gente tem que entender que a biotecnologia ela é uma área cara de pesquisa, né? Então, a patente ela protege legalmente o direito do inventor. E isso é necessário, porque os investimentos, né, os custos das pesquisas relacionadas à biotecnologia são altos, né? E o período para obtenção do produto acabado, né, do produto concreto ou do processo, ele pode demorar anos. Imagina que difícil seria se uma instituição, um inventor, uma empresa investisse recurso, investisse tempo e não tivesse nenhum instrumento para proteger essa invenção de terceiros. Aí seria fácil, né? Ninguém estaria desenvolvendo nada, né? Era muito mais fácil sair copiando o que os outros estão fazendo, né? E no sentido do avanço na legislação brasileira, então, a legislação ela tem avançado, né, principalmente com a lei que protege o acesso ao patrimônio genético brasileiro, né, isso é muito importante, né, evitando que outros países, empresas multinacionais, né, então viessem, acessassem nossa biodiversidade e fossem lá para fora fazer pesquisas lá, lançar produtos lá, né. Então, isso é muito importante, né, para a área, a lei de 2015, ela veio, né, na intenção de proteger essa diversidade brasileira, e em 2019, como eu falei para vocês, o INPI lançou essa consulta pública sobre as diretrizes. Essas diretrizes, elas, né, então, elas vão fazer parte das diretrizes nacionais para os exames de pedido de patente, mas hoje elas já estão publicadas, né? Então, em 2020, ele publicou essas diretrizes de exame de pedido de patente na área de biotecnologia, que é extremamente importante aí para dar um norte aos inventores, às ICTs, né, que trabalham aí, que desenvolvem, né, tecnologias relacionadas à área de biotecnologia. Bom, aqui estão algumas referências, né, que eu utilizei para a construção dessa apresentação. Aqui estão os contatos profissionais, né, então coloquei aqui os contatos do NIT, né, o NIT da UFT, o NIT que eu coordeno atualmente. A gente tem Instagram também, e eu deixo aqui, né, por último, uma frase que né, eu gosto bastante, que é o seguinte: o conhecimento da biodiversidade e seu valor econômico são também fundamentais para viabilizar o seu uso. Aquilo que se conhece e valoriza, se protege. Bom, tendo em vista isso, se tiver tempo, se a organização permitir, eu me coloco à disposição para responder perguntas ou dúvidas que vocês tiveram. Agradeço a atenção dispensada até o momento. Obrigada. Cláudia, eu não sei se eu estou sendo amenizador ou não, mas perguntar para eles, nós temos 43 participantes aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para que eu possa ver vocês. Caso, né, vocês tenham perguntas, eu consigo visualizá-los. Isso. Mas eles não aparecem, Cláudia. Então, mas foi muito legal, foi bem interessante. Complementou muito mais o trabalho do ano passado que você apresentou, né? De esclarecer a respeito de patente. Agora foi uma parte biotecnológica mesmo, mais profunda, inclusive, né? Com dados novos, inclusive. Eu achei bem legal. Obrigada. Eu até ia perguntar alguma coisa, até esqueci a pergunta que eu ia fazer.
Mas vamos perguntar mais uma vez para os alunos, está acabando o tempo da palestra, né? Alunos? Crianças? Acho que eles querem só o certificado, viu? Podem perguntar, pessoal, né? É um tema bastante novo, tá? Então, que suscita realmente muitas dúvidas, né? É muito comum ter dúvidas e, né, se eu puder esclarecê-las aqui. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, vamos supor que eu faça um isolamento de um micro-organismo aqui no nosso cerrado, por exemplo. Sei lá, uma fruta apodrecendo no caminho, que é da nossa... O áudio está baixo, professor. Oi? O áudio está baixo. Você não está me escutando, não? Não. Ixi, Maria. Então vou ter que colocar o fone de ouvido. Peraí. Melhorou aí. Você falou mais forte um pouco, agora deu para ouvir. Melhorou? Então, vamos lá. A Cláudia está escutando, né, Cláudia? Sim, perfeitamente. Então, vamos supor que eu faço um isolamento de um micro-organismo, depois faço uma identificação dele, e vejo na literatura que não tem um... Geralmente acaba encontrando o gênero espécie, né? Na verdade. Mas que ele pode ter um diferencial, por exemplo, como o maior produtor de uma determinada enzima ou de um material biológico ativo, né? Que pode ser patenteado ou não ser patenteado. Aí vem uma discussão muito grande com relação a isso, de conseguir patentear um processo, por exemplo, com micro-organismo. Bom, vamos lá. O micro-organismo em si, professor Ezequiel, ele não será patenteado aqui no Brasil, pelo menos. O que acontece? Eu vou falar aqui um exemplo, né, que acontece bastante. Como a patente ela é um título territorial, quando se tem um micro-organismo, né, que mesmo que seja selvagem e domesticado, né, é um micro-organismo domesticado, mas que não passou por recombinação, por tecnologia DNA recombinante, nada disso, né? E ele é um micro-organismo bom produtor de algum processo em si. E se tem um interesse de proteger, né, a tecnologia com a qual aquele micro-organismo está vinculado em outros países, um subterfúgio que é muito utilizado é o depósito desse micro-organismo em outros países. Porque outros países permitem o patenteamento de micro-organismos. Não todos, alguns, tá? Então, o que acontece? No Brasil, esse micro-organismo em si não vai ser patenteado. Em outros países, esse micro-organismo pode ser patenteado. Aí, o que acontece? Se for desenvolvido um processo com esse micro-organismo, então tem que se avaliar. Esse processo, ele pode ser realizado com outro micro-organismo, ou ele, para funcionar, para gerar o produto de interesse, ele vai ser, ele tem que ser desencadeado especificamente com esse micro-organismo. Então, aí o seguinte, se esse micro-organismo ele for essencial para o desencadeamento do processo ou para a obtenção do produto, ele vai ter que ser depositado como material biológico nas coleções de cultura, para que você deposite seu pedido de patente, mesmo que ele não seja transgênico. Ele tem que ser depositado, porque senão o seu relatório vai se caracterizar como, a gente vai caracterizar lá como insuficiência descritiva, né? Porque o técnico no assunto não vai ter acesso àquele material, tá? Então, se o processo ou produto for estritamente dependente do micro-organismo, ele tem que ser depositado. Agora, se o seu processo ou o seu produto, ele pode ser gerado com outros micro-organismos, né? Então, não há necessidade do depósito. Mas, no Brasil, de forma nenhuma, você vai conseguir depositar o micro-organismo. O processo, sim. E aí vai depender se vai ter que depositar ou não o material. Entendeu?
Entendi. Entendi, sim. Obrigado pela resposta. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para a professora Cláudia Auler? Professor Adriano, professora Adriana, é sempre um prazer, acredito que no ano passado ou retrasado, a professora Rise Henke, inclusive, veio ao NIT, né, nós a recepcionamos aqui para que ela verificasse, né, o fluxo do setor, né, quais são as atividades básicas do setor, tendo em vista que hoje o NIT da Universidade Federal do Tocantins, né, ou a Universidade Federal do Tocantins, melhor dizendo, é a detentora do maior portfólio de propriedade intelectual do estado do Tocantins, né? Então, a gente acumula, né, já um bom conhecimento, principalmente relacionado aos fluxos de apropriação de propriedade intelectual, né, que até o momento tem sido muito foco do nosso NIT. Hoje a gente já está num processo de dar o passo à frente, né, já começar a entrar na seara da transferência de tecnologia, né, do contato universidade-empresa, tá, professor? Então, assim, mais uma vez, né, me coloco e coloco a equipe do NIT aqui, é quase uma equipe, né, são só 2 servidores, mas a gente se coloca à disposição, né, para auxiliá-los sempre que necessário. Tá, eu vou fazer mais uma pergunta só, mas é por curiosidade mesmo. Você que já está no NIT, já tem 2, quase 3 anos, né? Eu acho que... Quantos pedidos de patente já foram realizados de processos de produtos e de invenções, sei lá? Olha, atualmente nós temos 45 pedidos de patente, desses 8 são modelos de utilidade e todos os outros são patente de invenção. Estamos atualmente com 42 softwares registrados, uma marca, né, a marca UMA, ela é uma marca registrada pela Universidade Federal do Tocantins, e a partir do ano que vem, né, com a expansão da equipe, nós pretendemos iniciar os processos de registro de cultivares, né, então a gente vai passar a registrar e proteger também as cultivares, né, tendo em vista que a UFT é detentora também de um banco de germoplasma considerável. Então, a gente está caminhando aí também para esse novo fluxo, que é o de registro de cultivares. E a UFT, em parceria com o IFTO, possui também uma patente que foi protegida via PCT, e atualmente ela está depositada, né, nos países, além do Brasil, nos Estados Unidos, na China e no Japão. Né, então, em questão de portfólio de PI numérico, né, métrica, é isso que a gente tem atualmente. Entendi. Porque eu fico imaginando quanto tempo que demora. Acho que o volume de trabalho é muito grande, né? Do Instituto TNPI, em fazer avaliações de todas essas que são enviados o Brasil inteiro, né? No caso, talvez até país de fora, não sei, vizinhos. O que acontece no INPI é uma falta, né, uma escassez de agentes de PI. Né? Então, o número de agentes, de analistas, né? Lembrando que para ser analista tem que se cumprir alguns requisitos básicos, né? Então, se exige pelo menos título de mestre, mas 60% são doutores, enfim, então tem uma série de requisitos para que... área, né? Exato, né? Tem que ter aderência com a área, mas o número é muito pequeno, né? Então, se tem aí esse backlog, esse atraso, né, essa demora muito grande no processo de concessão. Isso é extremamente prejudicial para o país, né? Então, realmente é algo que, né, o governo federal que, né, precisa se empenhar em corrigir, porque o INPI, ele é um órgão superavitário, né? Então, é extremamente importante a correção, né, dessa falha, né, dessa demora, não digo nenhuma falha, mas é uma demora, né, na concessão dos pedidos de patente, que traz, inclusive, muita insegurança jurídica, né, para os processos de transferência de tecnologia, porque no Brasil, quando se vai averbar, né, as transferências, no próprio INPI, né, já se tem que prever o caso da não concessão do pedido de patente.
E no caso da não concessão, o que que faz? Né? Porque além daquilo que está descrito na patente, geralmente se envolve também know-how, né? Que a equipe que desenvolveu tem, né? Que é obrigada a passar para quem está licenciando essa tecnologia, né? Então realmente isso é uma falha grave no nosso sistema. Essa lentidão, essa morosidade, ela é muito prejudicial para o nosso sistema de inovação como um todo. Tá certo. Obrigado pela resposta. Obrigado pela sua participação, mais uma vez. Né? Eu acho que já está acabando, ninguém quer perguntar mais nada, pelo visto. Mas até o ano que vem, se Deus quiser. Né? Quem sabe presencial. Tomara, né? Tomara que o ano que vem seja presencial. O ano que vem vai estar tudo bem, vai estar tudo bem. Mais uma vez eu agradeço o convite, agradeço a todos que presenciaram, né, que participaram da palestra. Espero que tenha sido produtiva para todos. Obrigada. Foi sim, foi sim. Muito bem. Ainda tem pessoas da sala que não saíram, mas também não falam nada. Né? Ainda temos 17. Já chegou quase 48, eu acho. Muitos saíram, muitos entraram, né? E foi passando, assim. Mas está ótimo. Um grande beijo para você, Cláudia. Até mais um. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Nossa, eu não consigo fechar o negócio? Vai.